Laminação e tipos de processo de laminação. Os produtos resultantes possuem uma resistência excepcionalmente alta como resultado do reforço de fibra integral. Como a superfície é uma camada fina de resina pura, os laminados geralmente possuem uma aparência lisa e atraente. Se a resina for transparente, o material fibroso é visível e pode transmitir uma variedade de efeitos decorativos. Outros laminados decorativos usam uma folha de face padronizada separada que é ligada à estrutura do laminado. As folhas planas podem ser feitas usando o método ilustrado, aí nessa figura 1422, né? E folhas pré-impregnadas ou folhas de reforço saturadas em resina são empilhadas e então comprimidas sob pressões da ordem de 7 MPa. Para a tubulação, o estoque impregnado é enrolado em torno de um mandril com um diâmetro interno desejado. As hastes sólidas são feitas usando o mandril de pequeno diâmetro, que é removido antes da cura, ou enrolando o material firmemente sobre si mesmo. A figura 1423 descreve a técnica usada para produzir hastes ou tubos. Em todos os casos que foram citados, a operação final é a cura, ou seja, espera pelo endurecimento do polímero por reticulação, geralmente envolvendo temperatura elevada e possivelmente pressão aplicada. Nesse meio, deve-se ter cuidado para evitar o aprisionamento de bolhas de ar e garantir que nenhuma impureza, como óleo, sujeira ou outros contaminantes, seja introduzida entre as camadas. Calores e pressões mais altas podem ser usados quando as peças são curadas em uma autoclave, pois há maior controle. Os moldes de suporte e lace-up ensacados a vácuo são colocados dentro de um vaso de pressão aquecido. São produzidas peças moldadas mais densas e sem espaços vazios, e as propriedades podem ser melhoradas ainda mais com o uso de resinas de matriz que requerem curas a altas temperaturas. No mais, o tamanho da autoclave limita o tamanho do produto. Então, quando as quantidades de produção são grandes e a qualidade precisa ser alta, matrizes de metal combinadas podem substituir o molde e a bolsa. O processo então se torna uma modificação da moldagem por compressão de polímeros. O composto para moldagem, no caso em folha, composto para moldagem em massa ou esteira pré-formada é colocado na prensa e o calor e a pressão são aplicados. Com matrizes aquecidas, como vantagem, a resina termofixa é curada durante a operação de compressão, com ciclos repetidos a cada 1 a 5 minutos. E a moldagem por transferência de resina é um processo de baixa pressão que é intermediário aos processos de lay-up lentos e trabalhosos e aos processos de moldagem por compressão ou injeção mais rápidos, que geralmente requerem ferramentas mais caras. Tapete de fibra contínua ou material tecido, geralmente empregando fibra de vidro, é posicionado seco na metade inferior de um molde correspondente, que é então fechado e preso. Uma resina catalisada de baixa viscosidade é então injetada no molde, onde desloca o ar, permeia o reforço e posteriormente cura em baixas temperaturas. Os produtos resultantes podem ter excelentes superfícies em ambos os lados, uma vez que ambas as superfícies do molde podem ser pré-revestidas com um gel pigmentado. Muitas vezes, as peças grandes podem ser feitas como uma única unidade com um investimento de capital relativamente baixo. Os tempos de ciclo variam de alguns minutos a algumas horas, dependendo do tamanho da peça e do sistema de resina que está sendo usado.
O capô aerodinâmico e o conjunto do para-choque para o caminhão pesado Aeromax da Ford, como está nessa figura aí, é um exemplo de uma grande moldagem por transferência de resina. Quando as demandas de qualidade não são tão grandes e a proporção para a resina não é excepcionalmente alta, e apenas uma superfície precisa ser acabada com alta qualidade, as operações de prensagem podem frequentemente ser eliminadas em um processo conhecido como layup manual ou processamento de molde aberto, representado na figura 1425, né? Essa figura aqui. Camadas sucessivas de tecido revestido de resina flexível são simplesmente colocadas em um molde aberto ou dobradas sobre uma forma.